Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oh, gente, que coisa linda, como eu amo a Deus. Como eu amo ver o cuidado de Deus, como Ele tem dirigido essa igreja. Se vocês não sabem, domingo passado, o pastor Júnior terminou a pregação dele falando a mesma coisa que o pastor Paulinho, às 6 da tarde, começou falando. E eu achei aquilo, você vai falar, mas isso é coincidência? Não, Jesuscidência. Só que aquilo foi tão impactante, porque há 3 semanas atrás eu tinha escrito essa pregação. E essa pregação tem o título por Discípulo e Disciplina. E eles estavam falando sobre isso. E eu fiquei tão grata a Deus, porque eu falei, Senhor, é o Senhor que nos guia, é o Senhor que nos leva a caminhar, Senhor, na Tua presença, ouvindo a Tua voz, para ensinar para vocês. Então, vocês que estão aqui, vocês que estão nos vendo, que Deus possa falar o coração de vocês, trazendo a revelação da palavra dEle, do que Ele quer para a sua vida, o que Ele tem planejado para você, porque grandes coisas estão por vir, eu creio nisso. Então, a primeira pergunta que nós vamos fazer hoje é: o que é ser um discípulo? Claro, você sabe porque você é um. A Bíblia, o dicionário diz que é aquele que segue as ideias ou doutrinas de outra pessoa, um aluno, aquele que aprende. Jesus, Ele dando uma ordem antes de morrer, e eu estou agora com vocês em Mateus capítulo 28, versículo 18 até o 20, diz a palavra do Senhor, o próprio Jesus disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Ele estava acabando com um tabu de que agora era só o judeu, era só o povo de Israel que poderia ser salvo, ser discípulo. E ele está dizendo: vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês, e eis que eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. É isso que a palavra de Deus diz. E por 23 anos, esta igreja tem como objetivo, você pode inclusive ler nas paredes, mas mais do que ler na parede, você pode ter certeza que este tem sido o objetivo nosso: fazer discípulos de Jesus. Na realidade, isso deveria ser o objetivo de toda a igreja, porque fazer discípulo é uma ordenança. E, infelizmente, nós sabemos que para isso acontecer, nossa parte, nós que estamos aqui em cima, nós que vamos levar a palavra de Deus, a nossa parte é ensinar as verdades que estão escritas na palavra, mas há uma outra parte, essa não depende de nós, essa depende de cada um de vocês, porque essa parte é a parte prática, E se você for para o dicionário também para saber o que vem a ser disciplina é a capacidade de seguir regras, princípios, implica em uma constância que um discípulo tem ao cumprir os ensinamentos recebidos. Você viu que eu acabei de falar nesse versículo anterior sobre ide, né, que Jesus estava falando para a gente ir fazer discípulo, batizando-os em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Por que Jesus estava falando sobre batismo? Claro que isto é um mandamento. Ser batizado é um mandamento. Nós não batizamos crianças. Por quê? Porque Jesus foi batizado com 30 anos. Ele estava dando um exemplo. Você tem que ter consciência, você tem que saber exatamente aquilo que você crê, aquilo que você quer. Isso é o que está escrito na palavra. Mas quando você está fazendo este mandamento, quando você está cumprindo este mandamento, Jesus estava ensinando que através desse batismo, você está sendo inserido no corpo de Cristo. Agora nós fazemos parte de uma nova família, agora nós fomos adotados por aquele Pai maravilhoso, e agora, porque nós estamos inseridos e fazemos parte do corpo de Cristo, nós recebemos privilégios, nós recebemos mandamentos. Então, durante todo a minha fala de hoje, eu vou estar falando sobre ensino e eu vou falar sobre disciplina. Se você é discípulo,
você obedece. Simples assim. É o que diz a palavra de Deus. E a palavra de Deus, só para você ter a clareza disso, Mateus capítulo 24, versículo 35, a própria palavra está dizendo, Jesus disse isso, passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. É isso que está escrito. Não se trata de uma sugestão. Ele deu uma sugestão para nós. Não, muito menos de você ter uma convicção pessoal. Não é nada disso. É irrevogável. É irrevogado. A parte de cada um que se diz crente, que se diz cristão, é praticar. Então, quem de nós que já entregamos as nossas vidas para Jesus, e todos nós deveríamos ser discípulos dele, concorda? Mas como assim deveria? Deveria. Por que eu falei deveria? Olha o que está escrito em João, capítulo 14, versículo 23 e 24. Diz assim a palavra do Senhor: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. É gostoso ouvir isso, né? Ele não está falando assim, olha, o Espírito Santo só vai fazer morada. Ele está falando, viremos, Pai, Filho e Espírito Santo morando dentro. Agora aí dentro de você. E aí ele fala assim, olha, quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que vocês estão ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Sabe, essa palavra que nós acabamos de ler, ela traz um confronto, porque quantas pessoas, eu já perdi a conta, de pessoas que falam, eu amo a Deus, mas não obedecem, mas não praticam. E esse foi um dos motivos, porque eu comecei a orar e pedir para Deus a palavra, e Ele me trouxe esse tema. Mas eu também fiz uma oração a Deus, e eu pedi que Ele pusesse um espelho na nossa frente. Eu não devia ter feito esse pedido, porque Ele pôs na minha também, tá? Eu estou falando para vocês coisas que Ele teve que mostrar, que são os meus erros, as minhas falhas, aquilo que eu tenho que pedir perdão, porque é isso que é o sentido da palavra. A palavra nos ensina, a palavra nos exorta, e nós temos que caminhar em cima dela desta maneira. Está errado? Vamos consertar. Por que eu fiz essa oração? Porque só o Espírito Santo pode exatamente te revelar se você tem errado, como você tem errado, onde você tem errado, tá certo? Então, a palavra que nós estamos pedindo é que o Espírito Santo faça aquilo que Ele sempre fez, que Ele nos confronte, que Ele mostre realmente, e coloque mesmo esse espelho na nossa frente, para que a gente possa ver como nós estamos. Lucas capítulo 9, versículo 23, diz assim, estou começando muito levinho, mas logo no começo você já começa a falar, vamos lá. Se alguém quer vir após mim, ele não fala do meu lado, na minha frente, ele fala após mim. Ele diz assim, negue-se a si mesmo, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Sabe, aqui tem um ensinamento maravilhoso, mas tem uma parte que compete a você e a mim, que é o negar a si mesmo. E aí você pode perguntar, Raquel, o que quer dizer negar a si mesmo? Gente, a nossa carne é extremamente tendenciosa. Todos nós nascemos com o pecado. Eu achei bonitinho que, conversando agora há pouco, e ele estava dizendo, filhinha, tem 1 ano, e ela vai fazer a coisa que está errada, ela já olha para o papai, porque ela sabe que ela está fazendo errado. O pecado está dentro de nós, não é uma coisa que você vai falar, não, eu não tenho pecado. Faz parte, e a nossa carne luta para que ela seja saciada, ela tem essa necessidade de ser saciada. Então, negar a si mesmo é você e eu dizermos não para a nossa carne, não para os nossos desejos, não para as nossas vontades, os nossos pensamentos, aquilo que eu acho certo, aquilo que eu acho que é o melhor para mim. É isso que quer dizer negar a si mesmo. E tomar a cruz. Tomar a cruz é, apesar de que a situação está difícil, pesada, que você continue caminhando, que você continue perseverando, esperando o atuar de Deus até que essa situação se resolva.
muitos irmãos, mas muitos que eu conheço, porque receberam um não de Deus, já estão dizendo, não brinco mais. Como se eles estivessem brincando antes, não quero mais saber de Deus, Ele não fez o que eu pedi. Gente, não é assim. Nós temos que confiar de que Ele sabe o que é melhor para nós. Nós temos que entender que por nós termos essa carne que é tendenciosa, pecaminosa, muitas vezes Ele vai ter que trabalhar dentro de nós, muitas vezes e muitas, Ele vai trabalhando para que Ele vá transformando aquilo que precisa ser modificado. Está escrito no livro de Mateus, capítulo 15, versículo 19, Ele mostra exatamente o que eu e você tínhamos antes. Ele está dizendo, olha, o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina a pessoa, porque do coração procedem maus pensamentos, você pensar mal do outro, vem homicídios ou morte, adultério, traição, engano, mentira, tudo isso faz parte quando uma pessoa está adulterando, imoralidade sexual, furtos, falsos testemunhos, blasfêmia. E então Deus, sabendo de tudo isso, o que Ele faz? Ele pede o seu e o meu coração. Provérbios capítulo 23, versículo 26, diz assim a palavra de Deus: dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Então, queridos, eu não sei você, já entreguei minha vida a Jesus, sou cristã há 43 anos, mas eu confesso que tem momentos que eu tenho que falar, Senhor, eu preciso te dar de novo, porque eu estava tentando pegar, fazer do meu jeito, da maneira como eu quero, e o Senhor está dizendo que não é assim, né? E aí você vai falar de novo, então como que eu vou poder modificar? A modificação da tua vida, o teu crescimento só vai acontecer através da exposição da palavra de Deus, mas mais do que se expor à palavra de Deus, e se expor é ouvir a palavra de Deus, mais do que isso é você praticar aquilo que você está ouvindo. Eu me lembro quando o Caio e eu, quando nós nos convertemos, eu me lembro que acho que devia 6, 8 meses de convertido, nós fomos fazer um culto em casa, para poder justamente falar, agradecer, e chamar os vizinhos, que a gente já estava pregando muito, chamar para poder chegar pertinho da gente, né? E eu me lembro que eu chamei Dona Benigna, Silvia, que foram as pessoas que nos levaram até Jesus, e vieram de ônibus. Já contei essa história para alguns, mas é só para você entender como é o teu crescimento, para você fazer uma avaliação. Silvia chegou na porta de casa, ficou dura, estatelada, e eu sabia que alguma coisa tinha. Ela nem me beijou, ela ficou parada. Aí eu falei, o que houve, Silvia? Ela falou, passei a noite em claro, inteira em claro. Eu só dormi, chegando em São Paulo, foi um sono assim, deve ter durado 5 minutos. E Deus me mostrou a tua casa. E a tua casa tem uma sala em L. E Deus falava para mim, entra, vai, vira naquele pedaço, você verá este quadro. E este quadro você vai falar para eles jogarem fora. Eu falei, entra. Ela entrou, virou. Quando ela parou na frente do quadro, ela falou, é esse, ele mandou vocês jogarem fora. Eu peguei o quadro da parede no mesmo momento e rasguei. Silvia ficou apavorada. Você não pode fazer isso, você tem que perguntar para o Caio. Você não pode, ele é teu marido, ele tem que tá te dando essa autorização. Ela ficou muito nervosa. Quando o Caio chegou na hora do almoço, eu falei, Cá, a Silvia teve isso, essa visão. Ele falou, você já jogou fora? Eu falei, já, então vamos continuar. Sabe o que isso quer dizer? Quando você percebe que você tem uma coisa que você está fazendo que não agrada a Deus, que não é a vontade de Deus, que aquilo ali está contra a palavra de Deus, quanto mais rápido você mudar, quanto mais rápido você fizer essa modificação, querido, mais Deus vai trazendo de experiência para vocês.
porque é isso que Ele quer, nos fazer crescer, é vontade de Deus. Então, quem ouve a palavra tem a fé aumentada, claro, você vai ouvindo, a Bíblia diz, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, mas gradativamente você vai sendo transformada por essa palavra. Isso é um ato voluntário. Isso é você usar o teu livre-arbítrio. Isso é você também entender que é uma disciplina a ser cumprida. Escutar e praticar. Escutar e praticar. Porque quando você entregou a sua vida a Jesus, começou um processo, gente. Começou um processo para te santificar, para te modificar, para te transformar a imagem de Jesus. Quantas vezes nós erramos? Porque nós queremos transformar o marido à nossa imagem. Isso é só lá em casa, vamos lá. Sabe, cada um de nós vai ter áreas diferentes, que Deus vai estar trabalhando em momentos diferentes, de forma diferente. Não se compare a ninguém, mas todos nós seremos trabalhados, todos nós. O plano de Deus, sabe qual é? Andar como Jesus andou, falar como Jesus falou, amar como Jesus amou, obedecer como Jesus obedeceu, perdoar como Jesus perdoou, orar como Jesus orou, e ter um relacionamento com Deus de uma maneira tão especial, que não só nesse relacionamento vai ter amor de ambas as partes, mas vai ter dependência sua com este Deus todo-poderoso. Sabe, gente, nesse processo que eu e você estamos, grandes mudanças vão acontecer na tua vida e na minha vida. E aí vem aquela pergunta, né? Essas mudanças estão ocorrendo com você? Que fruto eu e você temos dado para confirmar, comprovar que nós somos discípulos de Jesus, né? Eu não estou falando aqui, por favor, a mudança que eu estou falando não são mudanças de boas obras. Eu não estou falando por você fazer por merecer a tua salvação, por esforço, por mérito. Não, eu preciso ser boazinha para Deus me abençoar. Eu não estou falando nada disso. A Bíblia diz o seguinte, olha: pela graça sois salvos, mediante a fé. A sua salvação veio por causa da graça, porque Deus viu dentro de você a tua fé, em reconhecer que Jesus Cristo é o próprio Deus que veio nesse mundo, andou aqui conosco, mas Ele veio como homem, Ele veio para fazer aquilo que eu e você não conseguiríamos, e porque você agora crê que Ele foi o teu substituto naquela cruz, por causa disso, eu e você podemos ser salvos. Então, continuando, ele fala, pela graça sois salvos. Eu estou em Efésios 2, 8 a 10, tá? Pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para... não é pelas, mas é para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Tudo começa pela graça. Graça é de graça, é dom imerecido. Deus resolveu te salvar. Você já pensou que coisa louca que é isso, gente? Pensa na humanidade, em todos esses anos, todas as pessoas que tem, você foi escolhido para passar a eternidade com Deus. Gente, isso para mim é algo fora do normal, porque Ele não só nos escolheu para passar a eternidade, mas Ele também fez com que eu e você experimentássemos o que a palavra diz, que é novo nascimento, nova criação, com novas possibilidades, para praticar as mesmas obras que Jesus realizou. Nossa, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Você, quando você anda, já que você aceitou a Jesus, já que você é discípulo dele, conforme você anda por esse mundo, você fala.
de Jesus. Você é o abraço de Jesus. Você, neste momento, é os pés de Jesus andando por onde Ele te levar. Pode ser na tua escola, pode ser até mesmo dentro da tua casa, por onde você passar. Você está fazendo aquilo que Ele fez e você vai estar dando continuidade. E aí eu e você, por gratidão, vamos praticando as boas obras. Porque do mesmo jeito que nós fomos alcançados sem merecer, através muitas vezes da tua e da minha boa obra, da boa ação que a gente faz para quem está do nosso lado, essas pessoas conseguem reconhecer Deus através delas, e isso traz para Deus glória, mas traz para aquela pessoa também a possibilidade do galardão da salvação. Gálatas capítulo 6, versículo 9, diz assim: e não cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Às vezes a pessoa fala, eu não posso abençoar tal obra porque não é da minha igreja, não é da minha denominação. Nossa, eles nem têm Deus, nem creem em Deus. Queridos, está escrito aqui, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente, aí já vem um segundo detalhe, mas principalmente aos da família da fé. Aos teus irmãos, aos nossos irmãos, aquele que você sabe que está tendo uma necessidade. Teu relacionamento com Deus, ele vai ser tão interessante, porque agora ele foi restaurado, né? E ele vai ficar visível diante de todos. Anjos, principados, potestades, e agora eu estou falando dos dois níveis. Anjos de Deus e toda a ala maligna também. Eles estão de olho na gente, até mesmo as pessoas que nos cercam. Eu me lembro quando eu e o Caio nos convertemos, meu pai falava assim, vocês parecem hiena, tudo agora vocês dão risada, o problema está pegando fogo, e vocês estão falando, não, Deus vai cuidar. O que é isso? Ele está muito ocupado, se é que ele existe. Você entende? Oh, Jesus, todos estão vendo você, como tem sido o seu testemunho. O que você tem demonstrado, porque eu realmente sou um discípulo de Jesus. Aí você vai falar, bom, Raquel, e aí? Quando a gente pega, o que vira? Deus é um Deus santo, mas Ele não resiste a um coração quebrantado. Ele não resiste quando Ele vê dentro de você um arrependimento sincero. Pequei contra a tua santidade, fiz o que eu não devia fazer, eu machuquei o teu coração, mas eu também machuquei o coração de quem está ao meu redor. Isaías 43, 25, diz assim, isso tem cura, viu? Chega na sua casa e mastiga. Essa passagem tem cura. Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, dos meus pecados, dos pecados que você cometeu, eu não me lembro mais. Por amor de mim, não é assim? É por amor a Ele. Para que Ele vai ficar remoendo? Quando a gente fica remoendo muita coisa, a gente não amarga? Ele está falando, olha, por amor de mim, você pode falar isso também. Por amor de mim, eu vou liberar logo para que isso não fique me aprisionando, para que eu não fique aí sendo acusada pelo diabo, por amor de mim. Então, queridos, o melhor já nos aconteceu. Eu e você agora vamos passar a eternidade com Deus, temos os nossos nomes escritos no livro da vida, ou não. Como assim, Raquel, ou não? Como assim? Olha o que está escrito em Mateus 6, capítulo 6, versículo 14. Por quê? Se perdoarem aos outros as ofensas dele, também o Pai de vocês, que está no céu, perdoará vocês. Se, porém, não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Gente, isso é muito duro.
Você vai falar, mas Raquel, você não sabe o que eu passei. Eu sei que você tem o direito no sentido de que você sofreu. O que você não tem o direito é de você amargar, de você não perdoar. Porque o que nós temos? O nosso Deus e Pai, o nosso Deus nos perdoou. Nós temos que perdoar. Se nós somos discípulos, nós temos que perdoar. Se Ele fez, eu e você também temos que fazer. Aqui é um ensinamento, mas aqui também é uma disciplina. Por isso que eu estou trazendo, e com temor e tremor, gente, essa pregação, essa palavra hoje, porque é muito sério você dizer que você é crente, que você é discípulo de Jesus, que você é cristão. Cristão é aquele que se parece com Cristo, então nós temos que praticar o que Ele praticou. Nós temos ensinamento e nós temos a prática. Decisão de cada um. Decisão de cada um. Nós recebemos uma série de privilégios, nós recebemos numerosas promessas, porque agora nós somos seguidores de Cristo. Mas há também obrigações. Novos valores estarão sendo formados na tua e na minha cabeça. E além de obedecer a palavra, outras disciplinas começarão a fazer parte da tua vida e da minha. Que tipo de disciplina? Orar. E orar não é você falar assim, com Deus me deito, com Deus me levanto, com a graça de Deus, com o Espírito Santo. Já ouviram essa oração? Está tudo certo. Ou até o Pai Nosso pode virar uma reza, tá? Quando você pega o Pai Nosso que está no céu, santificado seja o seu nome, seja feita sua vontade. Qual é? Virou reza, repetição, mantra. Outras disciplinas, você orar, você jejuar, você ler a Bíblia. Sabe, eu conheço crentes e mais crentes nesses 43 anos de conversão, que nunca leram a palavra de Deus, que nunca leram e não sabem o que está escrito, só se alimentam daquilo que vem no culto, que é no domingo, assim mesmo, assim, eu preciso ir logo, está na hora, vai ter jogo daqui a pouco, não, eu preciso ir, eu tenho que fazer almoço, você não está entendendo, eu estou correndo muito. Não está aqui, querido. Como é que você pode dizer que você conhece? Como assim? Conhece o quê? Quem é Jesus? É o verbo vivo, que se fez carne. Ele, verbo, é ação. Jesus é a ação de Deus para esse mundo caído. Se Ele é ação, o que nós precisamos saber? O que Ele fez. Senão nós vamos chegar na igreja, vez após vez, para ficar, hoje eu preciso dessa cura, hoje eu preciso disso, hoje eu preciso daquele emprego, hoje eu preciso... Gente, é um relacionamento que nós estamos falando. É você conversar com seu pai como você nunca conversou com seu pai natural, terreno, carnal. É você ter sua mente transformada, porque agora você vai ler, você vai entender o plano de Deus, você vai jejuar, você vai aos cultos. Você sabe que às vezes se torna uma disciplina, não é pecado, hein? Por favor, não é pecado. Mas é uma disciplina que você tem que fazer, você começar a frequentar uma célula. Sabe por quê? Gente, na nossa célula, eu e o Caio temos 2 células, os 2 juntos. Aí tem o do grupo das mulheres, tem o da artesã, mas está tudo bem, né, Dolo? Está tudo certo. Mas a nossa célula pega fogo. Aleluia. Sabe por quê? Porque é o local de você pôr para fora as tuas dúvidas. É o local, eu não entendi, o que é isso? Por que isso está escrito? Eu não estou entendendo. Se você não lê a Bíblia e você não participa de uma célula, como vai ter crescimento? Torno a dizer, não é pecado, mas você está trazendo problema para você mesmo, para o teu crescimento, para o teu amadurecimento. Porque se você também começa a não ouvir a palavra, o nosso coração vai ficando mais endurecido, o seu ouvido vai ficando um pouquinho mais surdo para as coisas de Deus, e de repente, quando você percebe, você já esfriou. Sem lenha, o fogo se apaga. Esse versículo é tremendo, porque ele pode dizer para você, sem lenha,
Se você não puser mais e mais e mais de Deus, teu fogo vai apagar. Mas ele também pode dizer, no meio de uma briga, para de pôr lenha, porque sem lenha vai acabar isso. Você vai precisar ser sábio, você vai precisar saber como se comportar, como falar. Então, a palavra de Deus é muito rica. Cada vez que você lê, aquilo vem de interpretação que é do alto, não é a minha nem a sua. Não pode ser assim. Não pode ser assim, né? Nós temos que lembrar que todos nós, então não pense que eu, Caio, ou qualquer pastor, que qualquer um de nós estejamos diferenciados de vocês. Aquele a quem muito foi dado, muito vai ser exigido. Deus sempre, sempre estará trabalhando em nós, e esse processo só vai acabar no dia que morrermos ou formos arrebatados, não é assim? Por que isso? Porque o programa que nós estamos, querido, é porque está escrito na palavra de Deus, sede santos, porque eu sou santo. Uau! Não tem meio termo. Sede santo, porque eu sou santo. Novos valores vão aparecer na tua vida, na minha vida, e nós vamos ter que desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. É assim que a palavra de Deus diz. E é tão gostoso, porque Paulo, inclusive, ele dá dicas para nós como a gente pode fazer isso, e você tem essa explicação dele em Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2. Olha o que está escrito: rogo-vos, pois, meus irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Mais uma palavra que tem ensino e que tem a prática. Ensino e disciplina. Se você quer experimentar a vontade de Deus boa, que é agradável e também perfeita, como fazer? Muito simples, renove a sua mente. Como assim? Renova a sua mente. A renovação da nossa mente, dos nossos pensamentos, como eu já disse para vocês, ela virá em cima da leitura da palavra. Leitura e prática, é isso. Você também vai poder dizer para Deus: eis-me aqui, usa-me para louvor da tua glória. Não tem a forma desse mundo, esse mundo jaz no maligno, esse mundo é totalmente dirigido por Satanás. Ele influencia a mente das pessoas, ele traz regras de condutas, e hoje em dia ele está quebrando com tudo que diz respeito à família. Então, nós temos que renovar a nossa mente. Nós temos que pedir para Deus. Paulo continua incentivando em Filipenses 3, versículo 13 e 14. Irmãos, quanto a mim, Paulo dizendo, hein? Não julgo havê-lo alcançado. Alcançar o quê, Paulinho? Ser como Jesus. E olha que esse homem cresceu. Ele escreveu mais da metade do Novo Testamento. E ele está dizendo: olha, eu não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Eu não sei o que você fez de errado com Deus, mas se você pediu perdão, Ele lançou no lago do esquecimento. Ele está dizendo: uma coisa eu faço, esquecendo as coisas que ficam para trás. Foi uma tomada de decisão, eu estou esquecendo, aquilo é meu passado, eu sou uma nova pessoa, eu tenho uma nova vida com Deus, esquecendo as coisas que para trás ficam, avançando para que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo. Aleluia! Efésios capítulo 4, versículo 3, diz qual é o alvo: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Você acha que Deus mente? Claro que não. Então tudo isso está
à nossa disposição. Tudo isso eu e você podemos ter. Tudo isso nós podemos experimentar. É o que ele está dizendo. Agora, vai ser assim. O que Deus diz que é certo e errado, e não o que você aprendeu da sua casa, da sua família, no mundão. O que Deus diz que é bom ou mal, o que Deus diz que é verdade e que é mentira, o que Deus diz que é justo ou que é injusto, o que é santo, o que é profano, não é assim? O que é a verdadeira sabedoria do alto, verdadeiro conhecimento. Vocês entenderam porque eu comecei falando que o colocar um espelho na frente é uma coisa difícil? Porque num determinado momento você vai falar, eita, mais um. Preciso dessa graça transformadora para me ajudar a ser quem Ele quer que eu seja. Esse é o foco. Não existe supercrente. Não existe aquele que é santinho. Não existe, querido. Nós estamos todos nesse mesmo processo. Ensinamentos virão através da palavra, através dessa prática, e aí sim eu e você vamos ser discípulos dele, porque a vontade de Deus é nos conduzir, nos levar a essa estatura de varão perfeito, plenitude do conhecimento, é o que a palavra de Deus diz. Aí você vai falar, nós vamos ser igual a Deus ou nós vamos ser igual a Jesus? Olha o que o próprio Jesus fala em João 10:30. Eu e o Pai somos um. Quando você está se esforçando no sentido de dizer, eu quero, como ele vai fazer, eu não sei, mas pode fazer que eu quero prosseguir para o alvo. Quando você está fazendo isso, você está fazendo ser igual ao Pai. Por que que Deus faz isso? Quando Ele criou o homem, lá no Éden, o que Ele falou? Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Ele está resgatando a fala dele lá de trás. Ele está te fazendo a imagem e semelhança dele mesmo. É um resgate, querido. É um resgate. Situações vão ser criadas e nós vamos ser provados e aprovados. Eu e você vamos ter que usar essa nossa liberdade, esse livre-arbítrio que nós temos para ou satisfazer a nossa carne, nossa vontade, nosso desejo, nossos pensamentos, ou seja feita a sua vontade. Olha o que está escrito em Mateus 26:39. Isso foi Jesus, hein? E adiantando-se um pouco, ele estava sendo perseguido, sabia que a hora dele tinha chegado, e adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu Pai, se é possível que passe de mim esse cálice, contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Ensinamento, disciplina. Eu e você vamos ter que fazer isso várias vezes, porque a nossa vontade é outra. Não é assim? A nossa vontade é outra. Mas, inclusive, agora, querendo trazer um pouco mais de cutucar, a Bíblia também diz que Deus permite até que o diabo chegue em nós e nos teste. O papel do diabo sempre vai ser de procurar brecha, para ver aquilo que nós não estamos cumprindo, para ele poder agir. Olha o que está escrito na palavra de Deus, 1 Pedro 5, 8 e 9. Sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor. Não é ao redor, hein? Ao redor estão os anjos do Senhor. Ao redor da sua vida estão os anjos. Mas o diabo, o inimigo de vocês, anda em derredor como o leão que ruge. Ele não é um leão, mas ele tenta te intimidar, trazer aquele rugido, sabe aquele rugido que assusta, que parece que ele é alguma coisa? Ele está dizendo, ele anda em derredor como o leão que ruge, procurando alguém para devorar.
resistam-lhe firmes na fé, certos que irmãos de vocês, espalhados pelo mundo, estão passando por sofrimentos iguais a vocês. Estamos todos no mesmo processo, cada um em áreas diferentes. Ele odeia a gente. Pode ter certeza, ele te odeia. Com ou sem brecha, ele te odeia. Porque ele vê que para a tua vida tem misericórdia e perdão. E tem salvação. Para a dele não tem. Ele te odeia por nada, porque ele sabe para onde ele vai no final de tudo. O inferno foi preparado para ele. O problema não é o diabo. O problema somos nós, que nós não nos reconhecemos. Nós não sabemos exatamente quem nós somos e até onde nós vamos. Hoje a gente está tão bem, né? Você está tão espiritual. É 1, 2 para você descer da cruz e começar a fazer bobagem. 1, 2 para você fazer isso. A gente acha que nós estamos bem. E a palavra de Deus fala sobre isso, tá? Aquele que pensa que está de pé, veja que não caia. Não é que você está em pé, você está pensando. E ele está dizendo, veja que você não caia. Porque Deus permitirá que o diabo venha para atuar na nossa vida, para quê? Para que o nosso pecado seja exposto. A hora que vem para fora a nossa carnalidade, pronto. Agora, se você se arrepende, ele perdoa. Lança no mar do esquecimento. Página virada, lição aprendida. É simples assim. É simples assim. Sabe, é que muitas vezes nós agimos, talvez não vocês, só eu, a gente age como Pedro, né? E sem perceber, a gente pensa mais do que a gente devia da gente mesmo. Lucas 22, 33, olha a fala de Pedrinho. Pedro diz assim, eu estou pronto para ir com o Senhor, tanto para a prisão como para a morte. No mesmo dia o carinha fugiu, mentiu, saiu, não conhece. Diz a Bíblia, gente, que ele praguejou. E eu espero que vocês lembrem da passagem que Jesus chega para ele depois que Jesus morreu e ressuscitou e falou assim, quando tu te converteres, apacenta as minhas ovelhas. Pedro não era crente nesse momento, tá? O próprio Jesus falou, quando tu te converteres, porque palavrão, praguejar, não deve estar na boca de um cristão. É isso aí. Pedro caiu feio. Pedro caiu feio. Então, nós temos que começar a perguntar, o que é que tem que ser mudado em mim? O que tem que ser mudado? De uma maneira prática. Vamos fazer uma comparação? Vamos ser prático mesmo? Vamos pôr assim, Jesus e eu. E você põe Jesus e você. Põe aí. Jesus e você. Bom, se você pensar em Jesus, Jesus, ele é santo, ele é justo, ele é bom, ele é misericordioso, ele tem paciência, ele é longânimo, ele vai esperando, ele tem caráter, ele não muda, ele não mente, Jesus é amor, ele é manso e humilde, ele ainda fala isso, aprendei de mim que sou manso e humilde. Eu estou olhando todos vocês, estou vendo um bando de gente mansa e humilde. Vamos continuar. Manso e humilde, ele é benigno, ele é fiel, ele perdoa, não precisa olhar para lado nenhum. Ele perdoa os pecados, ele promove a paz, ele é reconciliação, ele é luz, ele é servo. Só alguns. Não deu para, porque a lista é grande, tem mais coisa. Mas tudo bem. Então, agora vamos fazer a nossa parte. Perguntas que devem ser feitas para nós. Cada um de vocês vai pensando, o espelho está na tua frente, é você com Deus. Eu vou começar por eu consigo perdoar? Eu ainda minto? E não venha com aquela, não, eu mando dizer que não estou, mas isso daí não é mentira. Hoje não dá nem mais para falar isso, porque não tem mais telefone de pegar, cada um que atende já atendeu. Não dá para você falar que você não dá. Né? Mas eu ainda minto, eu ainda quero ter a minha imagem em alta, para todo mundo olhar e falar, ó, eu sou o cara, eu sou a pessoa. Né?
Estou querendo isso para me promover? Eu sou dura, julgadora, grosseira. Você vai pôr no oi, grosseiro, duro, julgador, rebelde, traiçoeiro, avarento, idólatra, não confiável, brigo por tudo. Minha opinião tem que prevalecer, eu fico irado frequentemente, sou orgulhoso, infiel, meu temperamento ainda me domina, minha carne fala mais alto do que a palavra, eu manipulo, eu sou falso, fingido, a raiva me domina, eu sou vingativo. A lista continua, você pode acrescentar algumas outras coisas aí também. O que falta na tua vida e na minha vida para a gente poder falar? Eu sou um discípulo. E mesmo que a gente tenha algum desses pecados, queridos, a tua parte e a minha é só chegar para Ele e reconhecer, tá? Senhor, eu tenho pecado nisso. Eu preciso da tua graça para modificar isso. Ele sabe. Olha, Ele sabe até os pecados que você vai fazer amanhã. Aliás, os teus pecados e os meus estão na cruz 2023 anos, se realmente esta foi a data da morte dele. A Bíblia diz que eles já foram cravados, mas são aqueles que as pessoas se arrependem. Então, nossa conduta, nossa fala, a maneira de reagir externa, mas as internas também, aquelas que ninguém mais vê, ninguém mais sabe, elas devem ser avaliadas, queridos. Me perdoe, não vou pedir perdão. Eu estou sendo honesta com vocês. Nós temos que apresentar uma noiva para Jesus e nós queremos fazer parte dessa noiva. Ontem nós estávamos, meus netos estão em casa comigo desde terça-feira, e nós fomos assistir Deixados para Trás. Você já pensou? Você, em seguida, descobrir que não fomos. Por quê? Porque nós nos dizíamos, aquele filme é muito impactante, porque um pastor fica, né? Ele fica. Qual é a nossa parte? É ensinamento. Eu creio, eu pratico. Crendo, eu pratico. Sabe, você deve praticar porque é o melhor para você. Você deve praticar porque você vai evitar a acusação do diabo. Você deve praticar porque você vai agradar a Deus fazendo isso. Você vai viver o melhor de Deus nessa terra. Como assim, Raquel? Ele prometeu vida e vida em abundância. É isso que a palavra de Deus diz. A tua e a minha disciplina vão ser reconhecidas pela nossa obediência, por aquilo que nós fizemos. Não é uma coisa assim, eu tenho que fazer, senão não vou ser salvo, tá? Não, eu quero fazer, para viver, para agradar para esse Deus. Eu já errei demais, gente. Eu penso assim, eu não tenho mais o direito, olha a palavra que eu estou usando, de ofender esse Deus Santo. Não agora que eu estou querendo viver para Ele. A Bíblia não fala isso, né? Que Cristo em vós, a esperança da glória. Tem que ser diferente. Porque Ele estabeleceu regras e Ele não quer nada pecaminoso. Pecado continua sendo pecado. Por isso que a tua luta e a minha é muito constante, é muito grande. Com a nossa mente, eu sei que eu morri para o mundo, com a nossa mente, a gente sabe que as coisas ficaram para trás, mas não é assim normalmente, lindo. Não é assim. Tem muito crente, e olha, crente é aquele que crê, e a Bíblia diz que até o diabo é crente. Tem muito crente que pensa que pelo simples fato de um dia ter levantado a mão e falado assim, respondendo a uma pergunta, você quer receber a Jesus como Senhor e Salvador? Como se isso te abrisse todas as portas e agora está tudo certo. Bom seria se nós fôssemos aquele ladrão na cruz. Porque naquele momento ele reconheceu
Lembra-te de mim quando estiveres no paraíso. Ele reconheceu e morreu. Foi o único momento. Nós não, nós ainda estamos aqui. Nós ainda temos que lutar com a nossa carne. Nós ainda vamos ter que lutar para a nossa mente não ficar cauterizada. A Bíblia diz que estreita é a porta. Estreita é a porta. Então, já que nós estamos num processo onde o próprio Deus está pondo a mão na massa. A massa é a tua vida, tá? E a minha também. Para nos modificar. Eu acho maravilhoso pensar no que está em Filipenses 1:6. Diz a palavra do Senhor: estou certo de que aquele que começou boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ele sabe como fazer, quando fazer e até o momento que você vai aguentar, querido. Olha o que está em 1 Coríntios 10:12. Não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que vocês podem suportar. Estamos longe desse padrão? Não sei. Se você olhar para trás da tua vida e falar, nossa, como eu já mudei, nós estamos caminhando. Concorda? Se nós ainda temos coisa, que bom. O nosso Pai é aquele, Deus nos ama tanto que Ele nos corrige, Ele nos ensina, nos dá mais chance. Que coisa boa. Ele não fechou a cara, Ele não está bravo conosco no sentido de, ai, agora mais uma vez, tá, tenho que... Não é assim, querido. É por amor. O processo é você ser a cara do Pai. Não é assim que quando você olha uma criança... Você fala, nossa, é a cara do teu pai. Deus está fazendo isso com você. Ele quer que você seja a cara do pai. Então, como eu falei desse espelho, eu espero que você não fique sem ele saindo por aquela porta adiante. Eu sei, você vai precisar vigiar, você vai precisar prestar atenção, antes de vir para fora, porque a boca fala, o coração está cheio, você vai ter que vigiar, porque senão nós vamos todos cair na casca de banana que o diabo prepara. Nós precisamos vigiar, inclusive, no sentido de, quando cairmos, pedir perdão. O arrependimento, a confissão do pecado é o que muda todas as coisas. Isso é um combo de Deus, Ele começa tudo de novo. E não adianta você falar, não, mas eu sou assim mesmo. Não adianta. Eu me lembro o Caio brincando, que ele falava assim, sou italiano, sou calabrês, eu tenho muita saúde, eu sou... E ele tem mesmo. Tudo que ele falou é verdade. Mas um calabrês, assim como uma italiana, assim como um português, assim como um espanhol, diz que espanhol é bravo, hein? Assim como espanhol, seja o que for, é o mesmo processo. É o mesmo processo. Ficarmos à imagem do Pai. Aleluia. Sabe, queridos, eu já estou terminando, essa igreja tem um padrão de conduta, a gente gosta de não ficar expondo pecados, a gente não quer falar. Tantas pessoas pecam, nós também pecamos, mas nós temos esse padrão. A gente faz como os filhos de Noé, que foram até o pai que estava nu e cobrem o pecado. Mas, infelizmente, vai chegar um momento que algumas coisas vão acontecer e nós vamos caminhar com aquele que é pecador 1 milha, 2 milhas, a gente vai junto, mas até ver que a pessoa está brincando com Deus. Até perceber que aquela pessoa não quer nada com Deus, é falta de temor. Então aí, queridos, a gente tira a mão e deixa a coisa caminhar. Por que eu estou colocando isso? Porque eu não estou aqui para acusar ninguém, para você ficar com medo. Ela está falando de pecado, será que ela sabe? Gente, não tem nada disso. Não é esse o nosso tratamento. O que nós queremos é que você saiba, ninguém muda ninguém. Como pastores nós tentamos, como pastores nós vamos atrás. Ninguém muda ninguém. Quem é que muda? É o Espírito Santo convencendo o nosso coração para mostrar, estamos errados e nós precisamos modificar.
Essa é a palavra. Então, queridos, vamos vigiar, vamos pedir para que Deus esteja nos transformando. E olha, com zelo, com cuidado, quando você estiver ouvindo uma palavra, presta atenção, porque Deus não abaixa o padrão dele. Eu é que preciso subir o meu. Vamos ficar em pé e vamos orar? Oh, aleluia! Aleluia! Vem, doce Espírito, nós precisamos do Senhor, Pai. Nós sabemos que o Senhor é amor, nós sabemos que a Tua graça nos convence, nós sabemos, Pai, que o Senhor é aquele que tem respostas para as nossas necessidades, para as nossas vidas que precisam ser transformadas, Deus. Senhor, mesmo que a gente fale, está doendo, Pai, mas que a gente possa dizer: continua, completa a Tua obra na nossa vida, Senhor. Nós queremos, nós abrimos mão, Senhor, daquilo que nós pensamos e nós queremos, Senhor, caminhar em novidade de vida, dia após dia, negar a si mesmo, negar os nossos pensamentos, os nossos desejos, nossas vontades, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos, doce Espírito, vem passando, vai tocando, aquilo que foi falado, se dentro de nós há algo que tem entristecido, é claro que há, Pai, mas pode ser muitos algos, não importa, Pai, é o Teu amor que nos constrange, é por aquilo que o Senhor fez, nos buscando, nos resgatando. Então eu te peço em nome de Jesus, continua, Senhor, continua essa obra redentiva, continua essa obra, Pai, a nos transformar na sua imagem, nos faz ser homens e mulheres segundo o Teu coração, homens e mulheres que não envergonham o Teu nome, homens e mulheres, Pai, que por onde passam levam Teu bom perfume, homens e mulheres que vão ser reconhecidos, não pelo nosso nome, não por aquilo que somos ou fazemos, mas porque nós cremos no Deus Todo-Poderoso, nós cremos no Deus que através da graça nos transforma, nós cremos que o Senhor começou uma boa obra e o Senhor vai completar, nós cremos que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo, nós cremos, Deus, nós cremos que nós vamos atingir essa estatura, a plenitude do varão perfeito, nós cremos, Pai, nós somos daqueles que não retrocedemos, nós somos daquele, Pai, que caminham para o alvo, e o nosso alvo, a nossa meta é ser como Jesus, fazer como Jesus, amar como Jesus, tocar nas pessoas como Jesus tocou, Pai, orar, perdoar, Pai, clamar, ser intercessor como Jesus, Pai. É isso que nós te oramos, Pai, e é isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Perdoa nossos pecados, Senhor, perdoa, Pai, porque muitos têm brincado de ser crentes, perdoa porque muitos, Pai, estão sujando o Teu nome, mas nós queremos, para a glória do Teu nome, dizer, Pai, esquecendo as coisas que para trás ficam, nós prosseguimos para o alvo, nosso alvo é Jesus, e nós não abrimos mão, Pai, de ser, falar, fazer como Ele falou. Esse é o nosso pedido, Pai, essa é a minha oração, em nome de Jesus, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, esse amor que excede o nosso entendimento, queridos, esse amor que nos constrange, porque foi nos buscar, nos perdoou, tem nos preparado para Ele mesmo, para estarmos juntos com Ele, Pai. É isso que nós oramos, Pai, e é isso que nós te pedimos, completa a Tua boa obra, em nome de Jesus, amém. Vão na paz, Deus os abençoe.